uma pequena cidade esquecida pelo tempo, cercada por densas matas e estradas de terra batida, erguia-se uma imensa mansão de pedra, conhecida pelos moradores apenas como a Casa dos Ecos. Durante décadas ela permaneceu abandonada, mas nunca fora esquecida. Histórias de acontecimentos inexplicáveis e sussurros nas sombras alimentavam lendas que se passavam de geração em geração. Lucas, um jovem apaixonado por mistérios e histórias de terror, decidiu que seria ele a última peça de um enigma que intrigava a todos. Movido pela curiosidade e pelo desejo de descobrir a verdade, ele se preparou para explorar a velha mansão numa noite sem lua, quando a escuridão parecia ter vida própria. Carregando apenas uma lanterna, uma câmera e um caderno de anotações, Lucas cruzou a estrada esburacada rumo à propriedade, onde o silêncio era quebrado apenas pelo som distante dos seus passos e o farfalhar das folhas secas. Ao se aproximar, a imensidão da casa dominou sua visão. Enormes paredes de pedra cobertas de musgo, janelas quebradas que pareciam olhos vazios e um portão de ferro, enferrujado que rangia ao ser empurrado. A atmosfera era densa, como se o ar carregasse a tristeza e o desespero de incontáveis segredos. A única imagem que os espectadores teriam, uma fotografia de alta resolução, capturando a fachada da mansão com sua iluminação melancólica e realista, serviria de pano de fundo para a narrativa, trazendo à tona uma sensação inquietante de que, apesar do tempo, algo ainda habitava aquele lugar. Com o coração acelerado, Lucas empurrou a pesada porta de madeira que, com um gemido agudo, se abriu para revelar um corredor longo e empoeirado. Cada passo que ele dava fazia o assoalho ranger, ecoando em um silêncio que parecia pressionar contra sua mente. Nos cantos, sombras dançavam sob a luz trêmula de sua lanterna, e ele não podia deixar de sentir que não estava sozinho. Parecia que, por entre os suspiros do vento, vozes distantes murmuravam palavras incompreensíveis, como se a própria casa quisesse contar sua história. Explorando os cômodos, Lucas descobriu vestígios de uma época passada. Móveis cobertos de lençóis, retratos antigos com olhares penetrantes e, mais surpreendente, uma coleção de diários amarelados pelo tempo. Sentado em uma poltrona desgastada, ele folheou cuidadosamente um dos cadernos, cujas páginas relataram o cotidiano de uma família, outrora próspera e respeitada na região. No entanto, entre as linhas elegantes, surgiam descrições perturbadoras de rituais secretos, conversas com entidades invisíveis e um arrependimento amargo por ter invocado forças que jamais deveriam ser perturbadas. Enquanto lia, um vento frio repentino passou pelo corredor, fazendo com que as chamas das velas acesas, em alguns nichos, tremulassem violentamente. Lucas ergueu o olhar e viu por um breve instante uma silhueta esgueirando-se pelo fundo da escadaria. Suor frio escorreu por sua nuca, mas a curiosidade, ou talvez o destino, o empurrou a seguir aquela sombra, conduzindo-o a um porão escondido atrás de uma porta semi-aberta. O ambiente do porão era ainda mais sombrio e claustrofóbico. Paredes de pedra úmida e grafitadas, com símbolos enigmáticos, criavam um cenário de pesadelo. No centro, um altar rudimentar, manchado pelo tempo, parecia ter sido o epicentro de rituais obscuros. Sobre o altar, restavam vestígios de velas derretidas e um amontoado de objetos que misturavam o sagrado ao profano. Talismãs, cruzes e pequenos frascos com líquidos de cores indefinidas. De repente, um som baixo e melancólico ecoou pelo recinto. Era uma voz feminina, suave e trêmula, chamando o nome de Lucas. Lucas, ajude-me. A voz vinha de um canto escuro, onde a penumbra parecia se condensar em uma forma quase humana. Tremendo, ele se aproximou lentamente, e diante de seus olhos, surgiu a figura de uma mulher vestida com roupas antigas, seus traços delicados marcados pela dor e pela revolta. Seus olhos profundos e vazios refletiam uma tristeza imensurável, e seus lábios entreabertos pareciam contar histórias de um tempo que não voltaria. "Quem é você?" perguntou Lucas, a voz trêmula tentando dominar o medo que lhe apertava o peito. A mulher permaneceu em silêncio por alguns instantes, antes de sussurrar. "Fui vítima de um erro, de um ritual que pretendia transcender a morte, mas a ambição dos homens trouxe maldição e sofrimento. Minha alma ficou presa aqui. E a cada vítima que se aproxima, os gritos do passado se fazem mais intensos." Enquanto ela falava, os ecos de gritos distantes e lamentos agudos se intensificaram, invadindo cada recanto do porão. A mansão, como se despertasse de um sono profundo, começou a tremer. Paredes estremeciam, objetos caíam das prateleiras, e uma sensação de desespero absoluto se espalhava pelo ambiente. Lucas percebeu que a presença da mulher
Era tanto um pedido de socorro, quanto um aviso. Sair dali seria impossível, sem enfrentar o próprio terror que habitava a casa. Em meio ao caos crescente, ele lembrou-se de um trecho do diário que havia lido anteriormente, onde se mencionava um possível ritual de libertação. Com a voz embargada, Lucas recitou as palavras escritas à mão, tentando com cada sílaba acalmar a fúria dos espíritos aprisionados. A figura espectral fitou-o com intensidade, como se avaliasse se ele seria capaz de enfrentar o legado sombrio da mansão. Aos poucos o tumulto começou a diminuir, e um silêncio pesado retomou o ambiente. Mas a calma era tão inquietante quanto a tempestade anterior. No entanto, o alívio durou apenas instantes. Ao se voltar para a saída, Lucas percebeu que a porta pela qual havia entrado havia se fechado, com uma força inexplicável, trancando-o dentro daquele pesadelo. Em desespero, ele correu pelos corredores labirínticos, cada porta e cada janela parecendo se mover para impedi-lo de escapar. Os ecos dos gritos e os sussurros do passado se misturavam em um coro macabro que lhe roubava o fôlego e fazia cada batida de seu coração soar como um martelo. A mansão parecia brincar com sua sanidade, revelando segredos e recordações de antigos rituais que jamais deveriam ver a luz. Em cada sala, Lucas encontrava pistas de um destino trágico, fotografias de rostos que pareciam clamar por justiça, anotações desesperadas e símbolos que remetiam a ritos proibidos. Tudo apontava para um fato incontornável. Aquela casa era um cárcere de almas, e cada eco, cada sussurro, era o lamento daqueles que haviam sido vítimas da ambição humana. Na hora em que o relógio parecia marcar o fim da noite, Lucas se viu novamente diante da mulher espectral, agora mais serena e, de certa forma, esperançosa. Seus olhos vazios se fixaram no jovem, como se lhe concedesse uma última chance de redenção. Você deve escolher, Lucas, libertar-me e, com isso, arriscar sua própria alma, ou fugir e deixar que os ecos deste lugar continuem a clamar por vingança. Suas palavras ecoaram pelo silêncio, pesadas como a própria morte. A decisão pairava no ar como uma pergunta sem resposta. Cada segundo se arrastava em uma eternidade, e o jovem sentia o peso do destino em suas mãos. Em um misto de coragem e desespero, ele optou por ajudar, acreditando que talvez, ao libertar aquela alma aprisionada, pudesse quebrar o ciclo de sofrimento que atormentava a mansão há tanto tempo. Recitando novamente os versos do ritual contidos no diário, Lucas focou toda a sua determinação. A figura espectral aproximou-se e juntos, suas vozes se uniram em um cântico antigo, carregado de energia e tristeza. Aos poucos, a atmosfera se transformou. As paredes, antes imponentes e ameaçadoras, pareciam ceder diante de uma força invisível. Os gritos diminuíram, e a sensação de opressão foi substituída por uma calma melancólica. Porém, o desfecho da história jamais foi claro. Naquele instante, enquanto a luz de sua lanterna tremia e o silêncio se instalava novamente, Lucas sentiu uma mudança em seu próprio ser, como se a fronteira entre o real e o sobrenatural tivesse se esvaído. Ele não sabia se havia realmente libertado a alma atormentada ou se, ao fazê-lo, tornara-se parte do enigma que assombrava a casa. Com os olhos arregalados e o coração pesado, ele percebeu que as escolhas feitas naquela noite o haviam marcado para sempre. Dias depois, quando os moradores da cidade se perguntavam sobre o destino de Lucas, a única resposta era o silêncio da mansão. Alguns afirmavam ter ouvido sua voz misturada aos ecos do passado. Outros viam sua silhueta vagando pelos corredores da velha construção, eternamente preso entre o desejo de liberdade e o peso de segredos jamais revelados. A Casa dos Ecos permanece com sua fachada realista e imponente, como uma fotografia viva do terror e da melancolia. Quem a observa pode jurar que, em noites sem lua, é possível ver sombras se movendo nas janelas e ouvir, ao longe, o sussurro de um nome, Lucas. E assim, a lenda continua, perpetuando o mistério de uma história onde o tempo e o sobrenatural se entrelaçam em uma dança macabra, deixando a todos com a sensação inquietante de que, às vezes, a verdade pode ser mais aterrorizante do que a ficção.